pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu irei dar continuidade à série aqui no canal, onde eu estou falando sobre os personagens bíblicos. Se você não sabe sobre essa playlist, aqui vou deixar na descrição o link, tá bom? Bem, hoje eu irei falar sobre José de Nazaré. Se você não sabe quem é José de Nazaré, continue aqui comigo, pois hoje você vai saber sobre a história e quem era José de Nazaré. Mas antes de começarmos, já quero pedir para você que se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos aqui, tá bom? Eu estou postando vídeos aqui no canal toda semana, sempre às segundas, quartas e sextas. Então, para você não perder mais vídeos, você precisa apenas ativar as notificações para receber todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos lá. Bem, eu quero começar dando uma pequena introdução ao vídeo de hoje, então vamos lá. Bom, José de Nazaré foi o marido de Maria, mãe de Jesus. Algumas vezes ele é chamado de José, o pai de Jesus, porque agia legalmente como o pai de Jesus. Inclusive, os judeus na época consideravam Jesus como filho de José. Isso está em Lucas capítulo 3, versículo 23, João capítulo 1, versículo 45 e capítulo 6, versículo 42. Falando a verdade, são bem poucas as informações sobre a vida de José. Sabe-se que ele era um descendente legítimo da casa do rei Davi. Isso fica claro na genealogia que Jesus apresenta em Mateus capítulo 1. Já a genealogia presente no Evangelho de Lucas possivelmente não é a de José, mas a de Maria. De qualquer forma, ambos os evangelhos demonstram claramente que Jesus não era o filho de José. Mesmo em sua genealogia registrada em Mateus, o escritor enfatizou essa questão ao destacar que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Isso se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 16. Bom, José era um carpinteiro que vivia em Nazaré, que era uma pequena aldeia na região da Baixa Galileia. Ele já aparece no relato bíblico como o noivo de Maria, uma virgem que morava no mesmo vilarejo. Dos 4 evangelhos, José não é mencionado. Apenas em Marcos, ele recebe maior destaque no evangelho de Mateus. O evangelista, inclusive, registra a revelação dada a José quando um anjo do Senhor lhe falou em sonho. Isso está em Mateus capítulo 1, versículo 20 ao 25. Bom, vamos falar um pouco da dificuldade de José em aceitar Maria quando ela engravidou. Bom, Maria ficou grávida num período em que já era noiva de José, mas antes de ter tido qualquer relação com ele. Esse noivado significa um compromisso matrimonial. No entanto, esse noivado era muito mais sério do que a noção que temos sobre um compromisso dessa natureza na atualidade. Tal cerimônia consistia no ato dos noivos jurarem fidelidade mútua na presença de testemunhas. Isso implicava, num certo sentido, ser essencialmente o próprio matrimônio. É por isso que já naquele momento Maria era chamada de esposa de José, visto que legalmente ambos estavam desposados. A partir daquele noivado estava apenas a festa de núpcias e o começar a viver juntos, conforme a lei. Uma mulher desposada que praticasse infidelidade deveria ser castigada com a morte. Isso está em Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 até o 24. Foi durante esse período de intervalo que Maria engravidou sobrenaturalmente pela ação do Espírito Santo. Quando José tomou conhecimento da condição de Maria, a Bíblia diz que ele considerou divorciar-se dela em silêncio para não expô-la ao vexame público. Na verdade, José tinha 2 opções, que eram iniciar uma demanda judicial contra Maria ou despedi-la silenciosamente, dando-lhe uma carta de divórcio. A primeira opção iria expor Maria diante de toda a sociedade. Já a segunda opção preservaria Maria de alguma forma.
Algumas tradições antigas sugerem que a atitude de José em querer divorciar-se de Maria foi motivada não por sua desconfiança acerca de uma suposta traição, mas por se considerar indigno da tarefa de ser o marido da mulher escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. Nesse sentido, tais tradições afirmam que José não se sentia capaz de servir como um pai de criação para Jesus. Obviamente, essa suposição é demasiadamente fantasiosa e se choca diretamente com o que foi relatado no Evangelho de Mateus. O relato bíblico simplesmente parece indicar que aquela era uma relação natural de José. Ele era um homem que amava sua noiva, mas que pensava ter sido enganado por ela. Aqui é importante nós lembrarmos que a Bíblia testifica que José era um homem bom, justo e temente a Deus. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 6. Agora vamos ver sobre quando um anjo apareceu a José num sonho. Bem, com base em Mateus capítulo 1, versículo 20, pode-se concluir que José estava sofrendo muito com aquela situação, pois certamente ele amava Maria. Então, durante um sonho, um anjo do Senhor lhe apareceu para fortalecê-lo e confortá-lo. O anjo lhe disse que ele não deveria hesitar em assumir Maria como esposa e a levar para casa. Isso porque sua gravidez era uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Nesta ocasião, José foi chamado pelo anjo de filho de Davi, uma expressão também aplicada a Jesus em diversas vezes e que nesse contexto significa explicadamente que José era herdeiro legal de Davi, conforme foi dito. A árvore genealógica descrita em Mateus deixa isso evidente. Diferentemente de Maria, que foi mãe biológica de Jesus, José não foi pai de Jesus no sentido físico, mas é válido saber que sua paternidade legal também era importante, visto que principalmente pela linhagem de José, um filho de Davi, o direito ao trono de Davi foi transmitido a Jesus. Também é interessante notar que o anjo do Senhor, assim como havia feito com Maria, deu ordem a José, dizendo que o nome a ser dado ao menino seria Jesus. Isso se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 21. Bem, depois da revelação que teve, José assumiu Maria como sua esposa e desempenhou o papel de pai para o menino Jesus. Após o nascimento de Jesus em Belém, José o levou a Jerusalém para a purificação. Isso se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 22. Depois, como chefe da família, José fugiu com ele para o Egito, a fim de escapar da perseguição invejosa de Herodes, conforme a instrução recebida do anjo do Senhor. Depois você lê Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 15. Bem, quando então eles voltaram do Egito, José se estabeleceu novamente em Nazaré, onde Jesus foi criado e aprendeu sua profissão, que era a carpintaria. Anualmente, José levava sua família para Jerusalém por ocasião de celebração da Páscoa. É difícil saber se José ainda estava vivo quando Jesus iniciou seu ministério público. Alguns estudiosos, baseados no livro de João, capítulo 6, versículo 42, sugerem que talvez ele ainda estivesse vivo, porém admitem que provavelmente ele tenha morrido durante esse período, visto que ele não é mencionado juntamente com Maria e os irmãos de Jesus em outras referências. Além disso, por José não ser mencionado na ocasião da crucificação de Jesus e pelo fato de Maria ter sido recomendada aos cuidados do apóstolo João por Jesus no momento de sua crucificação, conclui então que José já havia morrido nesse período. Apesar dos poucos detalhes, certamente pode-se afirmar que José, o pai de Jesus, no sentido legal, era um homem de grandes qualidades, fiel e obediente ao Senhor. Agora, pessoal, eu quero dar uma conclusão geral sobre esse assunto
todo para ficar mais fácil o seu entendimento, tá bom? Bem, existe um texto apócrifo escrito que narra a história de José e detalha o seu falecimento. Apesar do texto ser rico em detalhes, trata-se de uma narrativa romantizada, duvidosa quanto à veracidade dos fatos. Outra curiosidade sobre a morte de José é o fato de não saber onde o seu corpo foi sepultado. Vale lembrar que, assim como Maria, José nunca reivindicou para si próprio honras e louvores, que isso só pertence a Jesus. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Eu te agradeço por ter assistido até o final. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também conheçam um pouco da história de José de Nazaré. Se você gostou, já deixe o seu like, se inscreva no canal e convido você a visitar a playlist Personagens da Bíblia. Lembrando também que aqui nas telas finais haverá alguns outros vídeos. Também convido você a continuar assistindo, porque aqui neste canal você terá conhecimentos mais aprofundados da Palavra de Deus de uma forma melhor, tá bom? Muito obrigado por assistir até o final. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.